Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Estão lembrando de tomar água, né? Agora que a gente está entrando no período de seca, tá mais seco agora do que nunca. Hoje a gente vai conversar sobre crescimento e decrescimento de funções, certo? Todo o nosso querido conteúdo de cálculo 1. Nós estamos avançando aí num passo rápido, né? Então hoje é mais um tópico que é importante. Então a gente vai tentar compreender um pouco como é que a gente analisa o comportamento das funções, né, de um ponto de vista mais teórico, para que a gente defina as coisas. Depois a gente vai relacionar esse comportamento, né, com a derivada em si. E aí em outros vídeos eu vou falar sobre esses pontos extremos e essas derivadas e os pontos extremos das funções, que é a maior aplicação, né, das derivadas, tá bom? Então iremos nós, né? Esse aqui é só porque está lá no arquivo, eu sempre deixo esse slidezinho. Por exemplo, quando você vai ver, né, isso daqui, que é aqueles gráficos, né, da pandemia, por exemplo, você observa que essas funções aqui são crescentes, né? O que quer dizer ser crescente? Que ela tem uma tendência de aumentar à medida que o tempo aqui vai passando, né? Isso daqui é a quantidade, acho que, de casos acumulados, né? E esse aqui era até o dia 22 de junho, né? A gente já está com bem mais coisas. Então, olha só. O que é, né, o crescimento? Então, à medida que você pega aqui, né, um dia para cá e outro dia para cá, você olha nesse sentido, a gente diz que a função, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Esse aqui foi mais ou menos para cá e aqui nesse dia foi mais ou menos para cá. Então a gente diz que a função cresce, né, se para intervalos, né, distintos. Faz de conta que esse aqui seria o x0, esse aqui seria o x1. Se a f, né, se o valor da f aumentou. Então é isso que a gente diz quando a gente fala assim, está crescendo, né? A função está crescendo quer dizer o quê? Comparados em x diferentes, os valores vão aumentando, né? Se esse x aumenta também, certo? Então, já dá para você olhar aqui no gráfico que existem crescimentos que são diferentes, né? Olha só, por exemplo, se você comparar aqui, nestes pontos, né? Você vê aqui, ó. Olha só como é que essa curva, ela tá mais inclinada do que essa curva, né? Aqui a gente estava querendo subir como um foguete, né? Então para cá, ó, a gente teria uma coisa assim e ali no outro um pouco menos acentuado, né? Certo? Quem é que faz essas variações assim, né? De crescer muito ou pouco? É a derivada, certo? É que a gente vai aprender a relacionar daqui a pouco. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é como caracterizar as funções crescentes ou não, olhando para o gráfico, né, ou olhando para as expressões da função em si. Iremos nós aqui então, meus jovens. Aqui está melhorzinho, né, para a gente tentar entender, mas tá bem escuro ali o desenho. Então, você tem um x0 e você tem um x1, e aqui você tem os valores da função, né? Então presta atenção. Se, né, a gente diz que a f é crescente se quando o x0 é menor do que o x1, o f do x0 é menor que o f de x1. Certo? Aí o que eu quero que você preste atenção? Quero que você preste atenção no seguinte, esse sentido aqui é importante, né? Esse sentido aqui, ó, eu vou botar aqui embaixo. Então a gente diz que a função é crescente se você tem um x0 menor do que um x1, isso faz com que o f de x0 seja menor que o f de x1. Isso daqui é para coisa quando ela é crescente.
Dá para fazer do outro jeito? Dá. Se você pegar a setinha ao contrário, aí esse aqui vai para baixo, né? Mas é a mesma coisa. Então você diz que ela é crescente nesses dois casos, né? Ó, se o x1 for menor que o x... Não, pera. É porque ali não dá, né? Ah, não, porque eu teria que multiplicar por menos. Não vou fazer isso aqui agora não. Vou deixar o vermelhinho para quando for decrescente. Certo? Porque você consegue caracterizar isso com um sentido negativo, né? Se você multiplicar todo mundo aqui por menos, aí inverte a coisa toda, mas aí eu ia botar um sinal de menos, vai ficar mais confuso, certo? Então eu vou deixar isso aqui para lá. Então dá para, é porque vamos pensar assim, dá para caracterizar as funções crescentes se, né? O f de x1 ele é maior que o f de x0 quando o x1 é maior que o x0. Aí eu ia multiplicar por menos 1, só que aí isso aqui tudo vai para outro sinal, então não quero mexer com isso agora. Beleza? Então vamos continuar pensando ainda na parte crescente. Quando for decrescente aí eu vou usar o vermelho, não agora. Tá bom? Então olha só. É a definição, né? Então a gente, para fazer o crescimento, a gente tem que fazer uma variação positiva para comparar as coisas, certo? E isso está dizendo o quê? Que os pontos que você vai comparar, um é menor que o outro. Então você vai dizer que ela é crescente, né? Se o f de x0 é menor que o f de x1, certo? Você vai dizer que ela é decrescente se o f de x0 é maior que o f de x1. Vamos olhar aqui para essa situação, né? Então se você pegar lá o x0 e você pegar aqui o x1, essa situação diz que o f de x0 é maior e o f de x1 é menor. Então aqui seria o f de x0, aqui seria o f de x1, certo? Então a função faria algo desse tipo. Então aqui a gente diz que esta função aqui seria decrescente, né? Tá bom? Então lembre-se que você vai comparar dois pontos diferentes e vai analisar o que acontece com a função. Se neste cara aqui, se o cara que está mais à frente, o valor é menor, a função é decrescente. Se o cara que está mais na frente, o valor é maior, a função está aumentando, né? Ela é crescente. Certo? Então a gente tem uma caracterização para as funções que sempre crescem ou decrescem, que a gente chama de monótonas, certo? Então se você olhar nos textos aí e se deparar com uma função que é monótona, quer dizer que ela sempre tem o mesmo comportamento, certo? E aí esse comportamento pode ser crescente ou decrescente, varia. Só está dizendo assim, que é o mesmo quando é monótono. Vamos olhar aqui, né? Por exemplo, nessas funções identifique em qual intervalo que a função é crescente ou decrescente, certo? Por exemplo, a função, vamos olhar aqui, né? A função 2x, deixa eu abrir outra página aqui. Se você olhar f de x igual a 2x, você vai ter que vai ser um gráfico mais ou menos assim, né? Se você pegar aqui 1, o f dá 2. Se você pegar 2, o f vai para 4, né? Então, estaria fazendo um troço mais ou menos assim, né? E aí o que acontece? Quando você olha para a parte negativa aqui, será que seria decrescente, né? Não é, né? Se você pegar aqui, ó, menos 1, o f dá menos 2. Se você pegar aqui, né, menos 2, o f vai para menos 4. Certo? O que eu quero que você observe? Observe o sentido aqui, né, dos x. Os x vão sempre no sentido positivo. Tá vendo que ele, mesmo sendo na parte negativa, né, o valor foi aumentando? Então essa função aqui, o que você pode escrever, né? Você pode escrever que é sempre crescente. Opa. Né? Para todo x aí real.
Pode botar assim, feio assim mesmo. Certo? Essa é uma função que é sempre crescente, mesmo na parte negativa. Vamos olhar para outra aqui, ó. Vamos olhar para essa aqui, x ao quadrado. Quando você tem lá que f é x ao quadrado, se a gente faz o gráfico, você lembra, né, da parábola? Então, quando você vai olhar para cá, tá fazendo um troço assim. Quando você olha para cá, tá fazendo um troço assim. Mais ou menos, né? Então, vamos pegar dois pontos aqui na parte positiva, para quando x é maior que zero, né? Então, se eu pegar aqui x igual a 1, o valor vai para cá. Se eu faço x igual a 2, o valor vai para cá, né? Isso está dizendo o quê, né? Quando eu faço uma variação que eu chamei de positiva, o valor da função sobe, né? Então, essa f de x, que é igual a x ao quadrado, ela é crescente em 0 mais infinito, que seria a parte positiva, né? Agora, olha só, na parte negativa, o que acontece? Se eu pegar aqui, sei lá, né, faz conta que é menos 3, eu vou ter o valor aqui. Se eu botar aqui menos 1, o valor tá para cá. Então, quando eu aumento o x, o que acontece com os valores da função? Diminui, né? Então, ela é crescente nesse intervalo aqui e é decrescente no intervalo, né, do menos infinito até o zero. Certo? Então, ela vai fazendo este movimento, né? É isso que faz uma das características de ser uma parábola, né? Ela faz esse movimento assim, ela decresce e depois cresce. Beleza? Então, os outros eu vou deixar para você... Tá, tem esse aqui, né? Vamos olhar aqui esse exemplo aqui, ó, de 1 sobre x. Vou voltar aqui. Vou botar assim, ó, seja f de x igual a 1 sobre x. Você lembra o gráfico? Se não lembra, bota no GeoGebra aí que ele te ajuda. Então é um troço que vai fazer assim, ele vai aproximar de zero, aí ele vem lá do zero e vai para menos infinito. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Então olha só, se você pega qualquer dois pontos aqui, x0 e x1, e olha nesse sentido, esse valor do primeiro é menor que o valor do segundo, né? Essa aqui indica que ela é decrescente. Vem para cá. Agora se você pega aqui, ó, um x2 e pega um x3 que é maior, ó, aqui esse f aqui estava bem aqui e esse aqui diminuiu também, né? Que aqui a função faz assim e aqui ela também diminui, né? Aqui, ó, vai ficando mais negativo. Então aqui também ela é decrescente. Então essa função, essa f aqui, ela seria decrescente para todo x no domínio, né? Então você pode pensar que f de x igual a 1 sobre x é decrescente, né? Para todo x no domínio dela. Aí você pensa assim, ah, professor, mas pera, calma. Ela vem lá, vai para menos infinito. Aí depois ela vem do infinito e desce. Isso não caracterizaria um crescimento porque é muito negativo, né? E depois é muito positivo. Qual é o problema, né? O problema é esse troço aqui, ó. Esse movimento não é contínuo, né? Desta função. Então, quando você passa pelo ponto de descontinuidade, que é onde ela nem está definida, não tem como falar que ela cresceu, porque mudou, quebrou o gráfico, né? Então essa é uma função que é sempre decrescente, ó. Porque quando você vem até aqui, ela desceu e aqui ela deixa de existir e surge lá do outro lado. Então é uma função que é sempre decrescente, certo? Aí como é que vai fazer, né? Pô, vou ter que fazer para todos os pontos quando for desse jeito, né? É meio trabalhoso, né? Você ter que olhar todos os pontos e ficar comparando o valor das funções.
Aqui fica fácil porque a gente sabe mais ou menos qual é o gráfico. E quando a gente não souber, né? Como será que vai ser feito? Certo? Então, é para isso que a gente tem, né, o conceito da derivada, para conseguir fazer essa conta sem ter que ficar fazendo toda vez pontos, pontos e mais pontos, tá? Vamos olhar aqui, ó. Como é que a gente faz para relacionar a derivada e o crescimento, né? Usando variações, tá bom? Então a gente vai pensar, quando a gente faz a derivada, a gente já não calcula uma variação, então a gente vai usar essa variação para tentar determinar quando que a função é crescente ou não, usando a derivada, sem ter que ficar usando os pontos toda vez, tá? Então olha só, quando você tem uma função, aqui observe o seguinte, né? A função ela é derivável, né? Ou seja, isso aqui está falando que existe a derivada nesse querido intervalo, nesse intervalo aberto aí, AB, certo? E se ela tem derivada, ela é contínua, né? Aquele vídeo lá que está falando sobre a existência da derivada. Então olha só, presta atenção. Eu não vou fazer a demonstração porque vai enrolar demais, né? Se a derivada ela é positiva para todo x nesse intervalo, a f cresce nesse intervalo. Se a derivada é negativa nesse intervalo, então a função é decrescente nesse intervalo. Como é que faz para você pensar nisso? Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Não, não tem um desenho. Então vamos fazer um desenho. Como é que faz para, né, crer um pouco mais nesse desenho? Então vamos pensar aqui primeiro que a derivada no intervalo lá, ela é positiva, certo? Então no intervalo AB eu consigo calcular a derivada. Você tem um intervalo AB aqui, e aí você sabe que para todo ponto que você escolher aqui, a derivada vai ser um troço positivo, certo? Então, quando a gente for olhar com retas tangentes lá, ó, as retas vão estar fazendo os troços assim, certo? Mesma coisa se você escolher outro ponto aqui, ó, a reta vai estar, porque é positivo, né? Pode estar fazendo uns troços assim. Certo? Isso aqui são as retas tangentes. Porque se a derivada é positiva, né, o coeficiente angular de cada uma dessas retas é positivo, né? Ou seja, se ele é positivo, então o ângulo era positivo. Aí o gráfico da função aqui vai fazer um trocinho assim, né? Certo? Então, ó, tá vendo que para todo ponto ela vai aumentando com as retas tangentes? Então, se a função ela é com derivada positiva, o gráfico dela é uma função crescente nesse intervalo em que você pode calcular as derivadas. Certo? Então, vamos analisar o caso quando é negativo, né? Se é negativo, o que acontece? Você pegar lá no intervalo AB, para qualquer ponto que você escolhe lá, a derivada é negativa, certo? Então, se você vai olhar a reta tangente, né, ela vai estar sempre fazendo um troço assim. Aqui ela pode ser assim, a reta tangente, e sei lá, aqui ela faz de conta que ela vai ser mais negativa ainda. Tá vendo que quando a derivada é negativa, né, ela puxa os valores da função para baixo, porque, né, é uma medida de variação. Então aqui você teria uma tangente assim, aí aqui você tem essa tangente assim, e aqui você tem uma tangente assim, aí ela faz um troço assim, mais ou menos. Certo? Então o coeficiente angular é negativo. Aí quando você vai olhar para o ângulo, né, o ângulo é sempre negativo. Esse ângulo aqui, que está para baixo, né? Então isso faz com que os valores fiquem sempre decrescendo, certo? Tem como demonstrar isso? Tem, né?
não é tão complicado, mas eu só não vou fazer agora porque gasta tempo, certo? Então a ideia é, se o f' é positivo, a função cresce. Se o f' é negativo, a função vai decrescer. Tá? Isso simplifica um pouco o nosso trabalho, né? Vamos fazer dois exemplos para que a gente consiga não fazer um vídeo tão longo. Então, se você olhar para cá, para esse f1, né? A gente tem que a derivada é 2 e ela é positiva, né? Ou seja, as retas tangentes, né, as variações todas são positivas quando você faz uma variação no x que também seja positivo. E isso implica que a função é crescente, né? f1 é crescente para todo x, certo? Vamos fazer aqui o f3, né? Depois você consegue escrever com mais tranquilidade. Aqui é só para ter a ideia. O f3, a derivada de x ao quadrado é 2x. Agora tá vendo que tem dois pontos, né? O primeiro é assim, ó. Essa derivada depende do valor de x. Então, se o x é positivo, isso implica que o f', né, 3 de x é positivo. Né? Se botar 1 aqui vai dar 2, bota 3 vai dar 6, positivo. Agora, se esse x é negativo, então o valor dessa derivada é negativo, né? Se eu botar menos 1 fica menos 2, né? Menos 2 fica menos 4. Isso está dizendo o quê? Está dizendo que nesse intervalo aqui de x menor que zero, ela é decrescente. E no intervalo, quando o x é positivo, ela é crescente. Certo? Então, esta análise ela é melhor porque a gente evita de ter que ficar escolhendo pontos e ficar comparando os valores da função. Porque a gente usa a derivada como ferramenta, né? Se ela tem essa derivada e a gente consegue construir a reta tangente, a gente olha para onde a reta tangente está apontando. Se for crescente, a função é crescente. Se for uma reta decrescente, a função vai ser decrescente também. Beleza? Tranquilo? Então eu vou deixar esse restinho aqui desse conteúdo para o próximo vídeo, certo? Para que não fique tão longo esse daqui. E aí no próximo a gente vai falar sobre esses pontos extremos, né? Porque a gente sabe quando a derivada é positiva e quando a derivada é negativa. E quando a derivada não é nem positiva ou negativa, o que acontece com o gráfico da função? Essa é a pergunta que a gente vai responder no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até mais.